América Latina é uma região do continente americano que engloba os países onde são faladas principalmente línguas de origem latina, visto que, historicamente, a região foi, em sua maioria, dominada por metrópoles europeias. As relações do Reino Unido com a América Latina foram exclusivamente comerciais. Houve investimentos ingleses na América Latina em fábricas de enlatados, utilidades públicas e entradas de ferro no século XIX e início do século XX. A história da banana como produto principal de exportação de algumas partes da América Latina é o melhor exemplo de exploração e degradação que a economia baseada nos latifúndios pôde trazer. Daí surgiu o termo Republiqueta de Bananas. No geral, são países dependentes de exportação de commodities agrícolas e minerais. Brasil, Argentina, México e Chile se destacam também na produção de exportação de manufaturados, pois possuem uma boa base industrial. A Argentina era sucedida por governos fracos. Nesse mesmo ano, João Manuel de Rosas assumiu o poder e se tornou ditador. Em 1852, houve a revolta da população contra Juan e seu poder foi derrubado. A partir de então, os milionários controlavam muitas partes da vida do país. Pela desonestidade das eleições e pelos militares revoltosos, eram colocados governantes autoritários na presidência. Na Argentina, foi eleito o presidente Raúl Alfonsín em eleições diretas, voltando o país à democracia. No Brasil, após a derrubada do governo de Portugal em 1822, foi instituída pelo povo uma monarquia constitucional, sendo chefe de Estado o imperador Pedro I. Entretanto, Dom Pedro I perdeu a confiança do povo brasileiro porque seu governo foi um desastre. Em 1831, houve a abdicação do trono por Dom Pedro I, favorecendo seu descendente, Pedro II. Por aproximadamente 50 anos, durante o reinado de Pedro II, foi usado pelos brasileiros um governo representativo. O povo brasileiro foi adquirindo experiências de governo como auxílio político ao país. Em 1888, ainda no final do segundo reinado, foi abolida a escravidão no Brasil. A União dos Fazendeiros, com a força oposicionista, foi responsável pela obrigação da abdicação do trono de Pedro II. Então, foi proclamada a República no Brasil. A Constituição de 1946 restabeleceu a totalidade da democracia. Em 1964, foi instituído pela ditadura militar um governo de execução, que terminou em 1985, com a eleição de Tancredo Neves, morto antes da posse, sendo substituído pelo seu vice, José Sarney. No Chile, os donos de terra controlavam o governo por 100 anos, após o país ser proclamado independente. Com a Constituição de 1833, foram estabelecidas eleições livres. O governo, porém, aprovou uma lei que não dava certo direito de voto ao povo. Em 1920, houve a união dos partidos políticos, onde eram incluídos como membros agricultores e operários. Durante quase todo o século XX, o Chile elegeu governos civis. Em 1970, o Chile foi o primeiro país hemisférico ocidental que elegeu um presidente que tinha marxismo como ideologia política. Em 1973, houve a subida dos líderes militares ao poder do Chile. A Colômbia é uma república onde o poder executivo, a presidência da república, domina a estrutura de governo. O presidente, eleito por voto popular em conjunto com o vice-presidente para um único mandato de 4 anos, serve tanto como chefe de Estado como chefe de governo. A economia colombiana é baseada principalmente na agricultura e na pecuária. O país é considerado o terceiro mais rico da América do Sul, perdendo apenas para o Brasil e para a Argentina. Seus recursos naturais são abundantes. O café é o principal produto agrícola produzido na Colômbia. A economia colombiana sofre abalos quanto a cotação internacional do café cai, devido à importância que a exportação desse produto tem. Os principais destinos do café colombiano são a Europa e os Estados Unidos. Cuba é a maior ilha da América Central e também a mais populosa, com cerca de 11,3 milhões de habitantes. Cuba sempre representou uma região estratégica para os Estados Unidos, e sua independência foi obtida na Espanha com a ajuda dos norte-americanos em 1898. Cuba sempre esteve sob a influência geopolítica dos Estados Unidos, que durante décadas mantiveram governos leais às suas políticas.
Um dos últimos ditadores cubanos, Fulgêncio Batista, iniciou seu governo na década de 1930, tendo a princípio iniciativas reformistas, melhorando vários aspectos sociais do país, como educação e saúde. Ao final da década de 1950, grupos lutavam para derrubá-lo, entre eles Fidel Castro, que liderou uma revolução vitoriosa e tomou o país. Fidel Castro iniciou uma política de aproximação com a antiga ex-União Soviética e passou a tomar atitudes contra os Estados Unidos. Em 1960, Cuba já se encontrava rompida com os Estados Unidos. Temeroso de uma nova invasão, Fidel Castro pediu para os soviéticos que instalassem mísseis voltados para os Estados Unidos. Aviões e espiões norte-americanos descobriram a construção das bases, gerando uma crise entre os Estados Unidos e a União Soviética, que foi conhecida como a crise dos mísseis. Com o fim do socialismo e da União Soviética, a partir de 1990, acreditava-se que Cuba abandonaria o socialismo. Tal não aconteceu. Isso resultou no isolamento sistemático do país e da economia mundial globalizada, causando o empobrecimento da população. Em julho de 2006, Fidel foi acometido por grave doença e afastado do poder, substituído pelo irmão Raul Castro. Nesse período, passaram a ocorrer reformas econômicas que liberalizavam a economia cubana e aproximaram o país dos Estados Unidos. As Guianas são uma subdivisão da América do Sul, composta pelos seguintes países e territórios: Guiana, Guiana Francesa e Suriname. As Guianas limitam-se ao sul e leste com o Brasil, ao oeste com a Venezuela e ao norte com o Oceano Atlântico. A economia da Guiana tem mostrado um crescimento moderado desde 1666, baseado numa expansão dos setores agrícolas e mineiro, uma taxa de câmbio mais realista, uma inflação razoável baixa e o apoio continuado por parte de organizações internacionais. A principal fonte de recursos do Panamá está associada às operações realizadas no Canal do Panamá, cujo controle total passou ao Panamá em 1999. Os serviços estão associados à operação do Canal do Panamá e também ao setor bancário, à zona livre e do comércio de Colón, além do aluguel da bandeira panamenha para registros de navios. O Panamá é hoje o país mais internacionalizado da América Latina. Adota o dólar como moeda corrente. O inglês é falado nas ruas e tem gente de todo o mundo chegando e partindo dos seus portos, rodovias e aeroportos. Os principais cultivos são a banana, a cana-de-açúcar, o arroz, o milho e o café. A pesca é uma das atividades mais importantes do país. O principal produto mineral é o sal. Os produtos industriais abastecem somente o mercado local. O Panamá produz pequenas quantidades de ouro e dinheiro e explora o sal ao longo da costa do Pacífico. O Paraguai é uma república presidencialista, onde o presidente é, ao mesmo tempo, chefe de Estado e de governo. Entre os recursos agrícolas destacam-se a cana-de-açúcar, o algodão, a soja e o tabaco. Dos países vizinhos, importa-se principalmente maquinaria, materiais de construção, produtos têxteis e químicos. No entanto, a indústria paraguaia é pouco desenvolvida. Os estabelecimentos existentes se destinam, em grande parte, à transformação de produtos florestais, agrícolas ou de pecuária. Há poucos minérios que são explorados comercialmente. As exportações paraguaias, que se destinam sobretudo ao Brasil, Argentina, Suíça, Alemanha, Estados Unidos e Itália, apoiam-se nos produtos agrários e extrativos. O Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram em 26 de março de 1991 o Tratado de Assunção, com vistas a criar o Mercado Comum do Sul, Mercosul. O objetivo primordial do trabalho de Assunção é a integração dos Estados-partes por meio da livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos, do estabelecimento de uma tarifa externa comum, TEC, da adoção de uma política comercial comum, da coordenação de políticas macroeconômicas e setoriais e da harmonização de legislações nas áreas pertinentes. O Mercosul caracteriza, ademais, pelo regionalismo aberto, ou seja, tem por objetivo não só o aumento do comércio interzona, mas também o estímulo ao intercâmbio com outros parceiros comerciais. São estados associados. São estados associados no Mercosul a Bolívia, o Chile, o Peru, a Colômbia e o Equador. Guiana e Suriname tornaram-se estados associados em 2013. Com isso, todos os países da América do Sul fazem parte do Mercosul, seja como estados-partes, seja como associado.
As origens do Mercosul estão ligadas às discussões para a constituição de um mercado econômico regional para a América Latina, que remontam ao tratado que estabeleceu a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, desde a década de 1960. A ALBA tem como principal objetivo integrar diversos países latino-americanos e caribenhos. Seu objetivo consiste em tornar equivalentes a realidade de cada país. Além disso, visa focalizar os esforços no combate à pobreza, desigualdade social e toda forma de exclusão social. Dentre outros objetivos da ALBA, está ainda o de dar preferência às empresas pequenas e médias, além de considerar que os países desenvolvidos deveriam financiar todo o processo e, por fim, estabelecer os fundamentos no princípio da solidariedade. Ela é formada pela Venezuela, Cuba, Bolívia, Nicarágua e Dominica, além do interesse de países como Equador e São Vicente e Granadinas de ingressar nesse bloco. No México, há grande diversidade climática, cujas temperaturas oscilam entre 25 graus e 30 graus. Suas temperaturas são mais elevadas entre maio e setembro e mais reduzidas entre outubro e o começo de maio. Em geral, o clima quente e temperado, subdividindo-se no clima seco do norte e centro, no clima muito seco, também em regiões do norte, no clima quente, úmido e subúmido, nas planícies costeiras do Golfo do México, do Oceano Pacífico, no istmo de Tehuantepec, o norte de Chiapas e península de Yucatán. No clima temperado subúmido e subseco, principalmente em regiões montanhosas onde há geada e clima temperado úmido. Seu relevo resume-se em planícies costeiras, planaltos elevados que abrigam as depressões endorreicas, Chihuahua e Mapimí, montanhas escarpadas no centro e montanhas na parte central do país. O ponto mais alto do seu relevo é o vulcão Orizaba, localizado a 5.700 metros acima do nível do mar, e também é o terceiro maior vulcão da América do Norte. Já seu ponto mais baixo é o Laguna Salada, um lago temporário localizado a 10 metros abaixo do nível do mar. Há duas cadeias montanhosas importantes, a Sierra Madre Oriental e Sierra Madre Ocidental. Na sua hidrografia, destacamos o Golfo do México, que é o maior golfo do mundo e banha toda a costa leste do país. Também destaca-se o Rio Bravo, o mais longo, com 3.034 metros de extensão, fazendo fronteira com os Estados Unidos, e o Rio Grijalva. Tem como conjuntos hidrográficos as bacias do Atlântico e do Pacífico, além de outras bacias sem saídas para o mar. Os rios Sonora, Maio, Fuerte e Yaqui fazem com que o México tenha uma próspera agricultura na região Nordeste e o rio Usumacinta marca divisão com a Guatemala. A flora mexicana é extremamente variada. O norte possui uma grande diversidade de plantas adaptadas à seca, cactos, yucas, agaves, prosópis, etc. O Tierra Caliente, que é uma região cultural e geográfica do sul do México, se estende por algumas áreas de baixa altitude, cuja característica é o clima quente, e abrange uma notável variedade de plantas que formam uma floresta tropical densa. O México, cuja moeda é o peso mexicano, tem economia de livre mercado voltada para exportação. Trata-se da segunda maior economia da América Latina, ficando atrás somente do Brasil. No ranking mundial, o México está em 12º lugar. A economia mexicana é feita de uma mistura de indústrias e sistemas agrícolas antigos e modernos, ambos cada vez mais dominados pelo setor privado. Para se ter noção da importância e economia para o México da inclusão no NAFTA, em 2006, aproximadamente 90% das exportações e 55% das importações eram negociadas com os parceiros do Norte. As bases da economia mexicana são serviços, a indústria, o comércio, a agricultura e a exploração de minérios. O México é uma república federal governada pela Constituição de 1917. O poder executivo é exercido por um presidente elegido ao sufrágio universal, direto, para um mandato de 6 anos não renovável. É assistido pelo seu governo, que nomeia ele mesmo. O poder legislativo é representado por um congresso a 2 câmaras, elegidas ao sufrágio universal. Mais o elevado Tribunal do México é o Tribunal Supremo de Justiça, de 21 membros permanentes nomeados pelo presidente. Os outros corpos de justiça do México compreendem cursos de distrito. Atualmente, o presidente do México é Enrique Peña Nieto.